Olá, bem-vindos a Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Baio e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Today, we now have a sea of blood across, most parts of northern Nigeria. Christians, Muslims, the killings are indiscriminate, even at the slightest provocation or even no provocation at all. A Nigéria está transformada, como o bispo de Sokoto acaba de dizer, num rio de sangue. O norte deste país africano vive em sobressalto permanente com ataques, assassinatos, raptos de pessoas. Ninguém está a salvo. Tanto cristãos como muçulmanos estão na mira de terroristas, de malfeitores, de grupos armados. Mas os cristãos são cada vez mais um dos alvos principais de toda esta. Sinal disso, no domingo, dia 18, duas igrejas foram atacadas na diocese de Kaduna e mais de 160 fiéis foram raptados. Uma notícia aflitiva que acabou por silenciar a alegria da libertação no dia anterior de um padre também em Kaduna e que tinha sido raptado em novembro. Um padre que foi libertado só ao fim de 2 meses de cativeiro. É assim que está a Nigéria, que vai ser, por tudo isto, claro, um dos temas em debate aqui no programa de hoje. Mas vamos começar por outro país, vamos começar pela República Centro-Africana. E porquê? Porque o bispo coadjutor de Bangassou, Dom Aurélio Gazera, alertou para a situação de crise humanitária profunda que se está a viver na região de Zémio, com, Catarina, milhares de deslocados. Sim, Paulo, de facto a situação humanitária nesta região, nesta zona de Zémio, na República Centro-Africana, atingiu níveis alarmantes e o bispo disse-nos, padre Paulo, que o número de deslocados internos é de cerca de 30 mil e diz-nos ainda que dos quais 2 mil estão em situação de pobreza extrema. Portanto, a alimentação destas pessoas, assim como as questões, todas as questões relacionadas quer com a educação, quer também com a saúde, preocupam neste momento seriamente o prelado, Paulo. Portanto, temos milhares de deslocados, mais de 2 mil, portanto, em pobreza extrema, e tudo por causa da violência que parece não ter fim na República Centro-Africana. Exatamente, Paulo. Portanto, nesta região de Zémio, assim como outras regiões como Mbumu e Boki, que são perto então da fronteira com a República Democrática do Congo, sofrem há mais de 15 anos com a violência extrema de grupos armados, como o LRA, que é o Exército de Resistência do Senhor, que é um grupo oriundo do Uganda e que está nesta região já há bastante tempo. Depois temos o Seleka, que é um nome dado também a várias milícias que surgiram durante a Guerra Civil, isto já em 2012, Paulo. Depois temos também a UPC, que é um grupo formado em 2014 após uma cisão com o Seleka, e agora temos uma nova milícia que tem um nome um pouco estranho e também um pouco difícil de se pronunciar, que é o Azande Anik-Pi-Gbe, que começou como um movimento para proteger a população, mas, na verdade, acabou por trazer ainda mais problemas a toda a situação que se vive nesta região, Paulo. Bom, a área afetada pela violência é uma região muito isolada do resto do país e praticamente também sem infraestruturas, nomeadamente ao nível rodoviário, o que faz aumentar ainda mais a precariedade em que se encontram estas populações. Exatamente, Paulo. E o Dom Aurélio Gazera fala-nos exatamente disso. Ele diz-nos, por exemplo, que a estrada que liga Bangassou, que é a sede da sua diocese, com Zémio, tem cerca de 300 km de distância, mas que demora pelo menos 16 a 17 horas a percorrer toda esta estrada, Paulo. Estamos a falar então do alerta de violência na República Centro-Africana pelo bispo de Bangassou, que falou, entretanto, à Rádio das Nações Unidas, que já vamos escutar. Antes disso, importa perceber o que é que a Igreja tem estado a fazer no meio de todo este caos. Bom, Paulo, o papel da Igreja, para além de estar a alertar a comunidade internacional para o que está a acontecer naquela região e que nós também estamos hoje aqui a fazer no nosso programa, não é? Claro. Além disso, Paulo, a Igreja tem estado muito preocupada com o apoio direto à população, nomeadamente procurando fazer chegar a esta região ajuda de emergência, com destaque, claro, para o envio de alimentação e outros bens essenciais através da colaboração da Caritas, Paulo. E tem sido uma operação fácil? Não é nem por isso, Paulo, porque existe muita dificuldade, de facto, no transporte das coisas, porque para além deste estado absolutamente precário das vias, das estradas, há ainda, como se percebe, também uma enorme insegurança nesta região. Já houve mesmo episódios, Paulo, de trabalhadores das missões humanitárias que foram atacados nesta região.
Portanto, os grupos armados parecem não ter limites à sua atuação no terror, e há casos, Paulo, até de unidades de saúde, como por exemplo o Hospital de Mumumu, que também foram alvo de ataque por parte dos guerrilheiros que procuravam apanhar os soldados que tinham sido feridos e que estavam ali em tratamento, Paulo. De facto, isto é impressionante. Obrigado, Catarina. Vamos então conferir as palavras de Dom Aurélio Gazera à Rádio Guia, a emissora da Missão das Nações Unidas presente na República Centro-Africana. Évêque Aurélio Gazera, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation humanitaire actuelle dans votre diocèse? Dans les diocèses, alors à Bangassou, la situation c'est assez tranquille, au moins dans les Bomu. Par contre, les Ombomu, depuis plusieurs mois, est sous tension. Je dirais même depuis plusieurs années. Vous voulez parler de Zemio et autres? Zemio, mais aussi Obo, Bambouti, Rafai aussi. Mboki, toute une région qui a souffert pendant plus de 15 ans sous la LRA, le Tongo-Tongo, après la Seleka, UPC, maintenant avec les Azandé Anikpimbe, qui sont nés comme mouvement de protection de la population, mais finalement ils commencent à créer plus de problèmes de ce qu'ils pensaient résoudre. Donc une région qui a souffert beaucoup et qui est très éloignée, où il n'y a pas de structure. La route pour aller de Bangassou à Zemio par exemple, c'est 300 km, mais il faut au moins 16-17 heures de voiture. Donc les prix aussi, en conséquence, sont très élevés, surtout depuis le mois de mai, quand les Andéanipibe, qui dans un premier temps avaient été enrôlés et formés par les instructeurs russes, certains avaient été intégrés dans l'armée, finalement ont commencé à être, disons, plutôt menacés, arrêtés. Finalement, ils ont arrêté un peu ce processus, ils ont attaqué des forces armées d'un côté et de l'autre. Et ça a causé la fuite de la population. Au mois de mai, juin, juillet, il y avait 50 000 déplacés à Zapai, de l'autre côté du fleuve au Congo. Au mois de novembre, ils étaient 30 000. Ça commençait un petit peu à retourner, mais les derniers événements à Bambouti, mais surtout à Zemio, ont causé encore la fuite des gens. Il y a plus de 2000 déplacés à la mission catholique et d'autres qui retournent vers l'autre côté du fleuve. Estamos a escutar o bispo coadjutor de Bangassou, na República Centro-Africana. Ele está a falar para a Rádio Guia, que é a emissora da MINUSCA, a Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana. Dom Aurélio Gazera vai enumerar as prioridades no apoio a estas populações vítimas da violência. A alimentação, mas também os cuidados de saúde e educação são as áreas mais urgentes que canalizam também os esforços principais da Igreja. Vamos então retomar a entrevista. La région de Ombomu, notamment Bangassou, accueille de nombreux déplacés internes en raison des conflits que vous venez d'évoquer. Alors, quels sont les besoins les plus urgents aujourd'hui? Les besoins, c'est nourriture, santé et éducation. Éducation, le gros problème, c'est que les gens ayant fui, par exemple, au mois de novembre, il y avait 72 élèves au lycée public de Zemio, quand l'année passée, ils étaient 992. Donc, la situation scolaire, c'est très grave, risque de perdre vraiment toute l'année scolaire. On a, avec des partenaires, avec Caritas, on est en train d'essayer de préparer quelque chose, mais le gros problème, c'est transporter ces choses. Déjà, Bangassou, c'est compliqué. Près de Bangassou, Zemio, avec l'état de la route et l'insécurité, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Certaines ONG et certains personnels des ONG, dans les mois passés, avaient été pris comme cible, attaqués, et donc il y a vraiment beaucoup de craintes que la situation puisse se dégrader encore. Et bien, avec les populations de Bomu, ont-elles accès aux services de base? Je veux parler de l'eau potable, l'éducation et les soins de santé aujourd'hui. Et très peu, justement. L'hôpital qui existe a été attaqué l'autre nuit à la recherche des militaires blessés. Donc, des gens qui attaquent un hôpital, ça c'est très grave parce qu'après, il manque toute la confiance
forces, les personnels risquent aussi de se sauver. Donc c'est vraiment l'accès pour les besoins primaires, c'est vraiment très difficile. L'évêque est souvent considéré comme un acteur clé dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Quels sont vos efforts pour encourager aujourd'hui les habitants de Bangassou? Je parle de votre zone. Surtout Zemio, nous continuons d'abord à accueillir tout le monde et être ouverts à toute discussion parce que c'est clair que ce n'est pas une situation qu'on peut régler seulement avec la force, mais il faut vraiment parler de développement et voir comment écouter ces besoins, peut-être exprimés d'une façon désordonnée, mais les besoins de cette zone du pays qui est très importante aussi pour tout l'État parce que c'est l'accès vers l'Est, l'accès vers le Congo, vers le Soudan, vers l'Ouganda. Et c'est important que tous les pays puissent être en paix et toutes les ethnies puissent trouver leur place dans notre pays. Monseigneur Aurelio Grazera, nous vous remercions. Merci. Estamos a escutar o bispo coadjutor de Bangassou, Dom Ariel Grazera, em entrevista à rádio da MINUSCA, as forças de paz das Nações Unidas na República Centro-Africana. Como é evidente, sendo este um país problemático, palco de enorme violência há mais de uma década, ele ocupa um lugar de destaque também no mais recente relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Em síntese, Catarina, o que é que diz o relatório da AIS sobre este país? Bom, Paulo, de facto, o nosso relatório vem espelhar, não é, toda esta violência e toda esta situação que se vive atualmente na República Centro-Africana. Portanto, e isto é um relatório que foi, como os nossos telespectadores se lembram, publicado o ano passado, em outubro, aqui em Portugal e no mundo. Portanto, podemos dizer em síntese, Paulo, que depois de uma década de conflito, de um conflito civil, uma guerra civil que está a acontecer, alimentada então por estes conflitos entre as milícias anti-Balaka e as milícias predominantemente Seleka, a confiança entre cristãos e muçulmanos está profundamente deteriorada e isso, como se imagina, não é uma situação positiva. Por isso, neste contexto, podemos dizer, Paulo, que e isto também é sublinhado no nosso relatório da AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, que as lideranças religiosas têm um papel e têm de desempenhar um papel fundamental e crucial mesmo na promoção da paz neste país, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Nesta década de conflito, aliás, mais de uma década de conflito, aconteceram histórias incríveis, umas terríveis, outras até de final feliz, como a que sucedeu em outubro de 2014, quando grupos rebeldes, então comandados por um general, chegaram à missão católica em Babua e raptaram o padre Mateus, exigindo em troca precisamente a libertação do seu general, que tinha sido detido. Uma história que o próprio padre Mateus recordou, entretanto, para a Fundação AIS. In October 2014, rebels from General Miskin's party arrived at the Catholic mission in Babua, Central African Republic. They kidnapped Father Matthew and demanded the release of their imprisoned general in exchange. We walked 30 kilometers. We joined 15 Cameroons and 10 Central Africans, held already for a month. They were chained. I saw the horror on their faces. I prayed, and then a revelation. Maybe I'm here to support the prisoners, so they could be free. Lord God, be thy will, and I felt an amazing peace. Father Matthew's fellow priest communicated with the rebels' leader by phone. He also sent drinking water, clothes, items required to celebrate Mass, as well as medicines for Father Matthew. If there were no drugs, we couldn't talk today. There were Catholics, Protestants, and Muslims among them. We prayed together. 6 weeks later, the news came that Father Matthew and the Cameroonians would be released, but not the Central Africans. For them, it was the death sentence. They started to cry, to scream, and then an unexpected thing happened. Their boss told me, "Go and pray with them." I started the Divine Mercy prayer. Jesus, I trust in you. We must believe to the end that God will deliver us. Father Matthew was sent by plane together with General Miskin. I told the general, in the forest there are 10 Central Africans who suffer. Your people are keeping them. He took my hand and said, "Forgive me."
I replied, I forgive you. Then he took the phone and said, please, release the prisoners. And then everyone was released. God allowed all this, but he was with me, with the prisoners. We got freedom. This means God is great. Um dos países onde os cristãos mais sofrem, mais são perseguidos, é o Paquistão. Recentemente, Joel Amir Saotra, que é um antigo deputado do Parlamento Provincial do Punjab e destacado dirigente também da comunidade cristã, esteve de visita a Portugal e teve uma reunião na Assembleia da República. Nós temos uma entrevista com ele, aliás, que já começámos a emitir aqui na semana passada e que vamos agora retomar. Mas antes disso, importa dizer que, segundo este dirigente, a perseguição aos cristãos no Paquistão, Catarina, está a piorar, podemos dizer, quase que de ano para ano. Sim, Paulo, eu diria até quase de dia para dia, não é? Sim. Que está a piorar, porque infelizmente são muitos os casos que vamos tendo conhecimento, são muitos os incidentes, são muitos aqueles ataques que têm como alvo a comunidade cristã. E o Joel Amir Saotra fala disso e até dá, por exemplo, o exemplo de Gurjanvala, que é a quarta maior cidade no Punjab e que, segundo ele, há relativamente pouco tempo, há algumas semanas apenas, foi assassinado um pastor protestante e houve ainda um caso documentado também de uma menina cristã que foi violada por um homem muçulmano, Paulo. Duas histórias dramáticas, obrigado Catarina, duas histórias dramáticas que Joel Amir Saotra contou nesta entrevista então ao nosso programa quando esteve de passagem por Lisboa após o encontro com deputados na Assembleia da República, deputados que a partir de agora assumiram que vão defender a causa dos cristãos paquistaneses. Vamos escutar. They told you that they are going or not, I'm asking, to take some measures, to take some actions in the Portuguese Parliament. Yeah, they will. They all political parties, they promised us that they will raise some resolution in favor of Pakistani Christian because, as you know, a persecution is also, there is strong persecution also in Nigeria. But when West, especially states, when they raise their voice, they focus them, people come to know what's going on there, and now everybody is talking and speaking how to give shelter and how to save the Christian community in Nigeria. This is what we really want also. Unfortunately, we don't have strong voice on international forums, and I must say that Portugal had set a precedent in sense to offer scholarship. Portugal will be the first European country where we will see a resolution in favor of a Pakistani Christian very soon. Yes. So you are here in Portugal so often, also as a kind of ambassador of the Christian communities in Pakistan? Not as an ambassador. Of course, I belong to Christian community, so this is my duty to represent my community at every forum where I can go, where I can have privilege to visit or to share with our friends from Western countries. You know, it's more important. And as a politician, as a president of Peter John Foundation, as a human rights activist, it is my duty. Because, you know, we are the most persecuted community in the world, I must say. But when people when the word know what's going on there, so it will be very helpful for us. So, how is the situation nowadays concerning the Christians in Pakistan? Let me be honest. The situation is getting worse in Pakistan. As might be, you learned that 2 weeks before, a Christian pastor who being killed in Islamabad, in Gujranwala, just because he's due to his religious belief. And can you imagine a 6-year Christian girl? He was raped in Gujranwala by a 19-year-old Muslim guy. All these incidents are very clear to understand what's going on with the community. This happens nowadays?
Yeah, it's two weeks before. 2 weeks ago. Yeah, it's 2 weeks before, yeah. And this is what we are trying, that we really need protection, which was granted by the Constitution of Pakistan. It's written in Constitution of Pakistan that every citizen has every citizen is free to live his life. He can offer his, offer his religious norm even. But the thing is, who will implement these laws or this constitutional right? Even as I said before, I had shared with you that we are deprived of our constitutional right. Even we don't have right to elect our representative in our national assembly and in our provincial assembly. So where we will go, where we have to raise our voice. And this is very important today in the evening as we are in your office, when people will come to know on behalf of your channel that's what's going on in Pakistan. So it will be more appropriate and helpful for us that we have more voices in Europe and Western countries. E do Paquistão, um país muito problemático no que diz respeito às questões da liberdade religiosa, vamos agora até à China, mais concretamente vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Depois das festividades do Natal, eis que já esta semana o Bispo de Macau celebrou a missa pelo 1º de janeiro, dia dedicado a Nossa Senhora Mãe de Deus e que universalmente é também conhecido como o Dia Mundial da Paz. O Bispo de Macau, Dom Stephen Lee, começou por celebrar a missa das 9h15 da manhã, hora de Macau, tendo a Igreja da Sé Catedral estado repleta de fiéis que, embora tenham no dia anterior celebrado a passagem de ano, não deixaram de se juntar ao Bispo para, com ele, darem as boas-vindas ao ano reunidos na casa do Senhor. Depois desta celebração, houve então a celebração da missa das 11 horas, esta já presidida pelo padre Daniel Ribeiro, padre brasileiro coadjuvado por um padre da Índia, o padre Sheldon, que com ele então fez transmitir a mensagem da Diocese para que este ano o mundo encontre finalmente a paz e que também os fiéis de Macau possam, juntamente com o seu bispo e toda a Igreja em Macau, rezar para que o ano seja então um ano mais junto de Nossa Senhora, Mãe de Deus, de Jesus e com ele consigam assim os melhores caminhos para o seu desenvolvimento humano, pessoal e, acima de tudo, religioso. Macau não tem muita tradição na passagem de ano civil, sendo que agora, para o mês de fevereiro, estão então previstas as celebrações do Ano Novo Chinês, que embora seja uma data maioritariamente chinesa, como o próprio nome indica, a Igreja em Macau e também em Hong Kong e um pouco por toda a China não deixa de celebrar e assinalar essa data tão importante para a nação chinesa. E santificai todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso... Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte vamos falar da Nigéria e temos para escutar o Bispo de Sokoto e também a nossa colega Kinga Shirstad, que é a especialista neste país de África. Mas vamos também até ao Quénia para conhecer um padre muito especial e, a propósito dele, vamos falar também do apoio aos seminaristas e vamos ainda lembrar Myanmar, pois no dia 1 de fevereiro assinalam-se 5 anos do golpe de Estado e as coisas não estão nada bem por lá. E por isso, convidamos todos a rezar por este país. Como pode ver, temos ainda muitas coisas para lhe apresentar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале.
спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu.
Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a sua vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا.
حتى جيران الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. No arranque do programa, escutámos o bispo de Sokoto a dizer que a Nigéria se transformou num autêntico rio de sangue. O norte deste país africano vive em sobressalto permanente, com ataques, assassinatos, raptos de pessoas. Sinal disso, no domingo, dia 18, 2 igrejas foram atacadas na diocese de Kaduna e mais de 160 fiéis foram raptados. Uma notícia terrível que acabou por silenciar a alegria da libertação no dia anterior de um padre também em Kaduna e que tinha sido raptado em novembro. Muito bem, vamos por partes. Para já, Catarina, o que é que se sabe então sobre o rapto destes cerca de 160 fiéis? Bom, Paulo, ainda não se sabe muito, apenas sabemos então que no domingo, dia 18, mais de 160 fiéis foram então raptados de 2 igrejas no estado de Kaduna, que é um estado situado no norte, na zona norte da Nigéria e que é uma das zonas mais instáveis de todo o país. Portanto, estas 2 igrejas foram atacadas então por um número elevado de homens bem armados, que cercaram os locais de culto, bloquearam as vias de acesso, obrigando por isso então os fiéis a sair à força e a refugiarem-se nas matas à volta dos locais de culto. Mas pelo menos 160 pessoas, 160 fiéis então não conseguiram fugir e acabaram por ficar sequestradas, não é? Segundo o portal de notícias da Agência do Vaticano, Paulo, eles dizem que o ataque ocorreu durante os cultos religiosos e até ao momento não houve ainda reivindicação oficial da responsabilidade ou ainda qualquer pedido de resgate. Paulo. Bom, esta notícia acabou por quase fazer esquecer a libertação, isto no dia anterior, de um sacerdote que tinha sido raptado a 17 de novembro do ano passado e que esteve, portanto, 61 dias em cativeiro. É verdade, Paulo. De facto, o padre Bobo Pascal, que foi raptado a 17 de novembro do ano passado, portanto, durante um ataque à paróquia de Saint-Étienne, na arquidiocese também de Kaduna, católica de Kaduna, e foi libertado então no sábado, dia 17 de janeiro, após 2 meses de cativeiro. Recorde-se, Paulo, que durante estes ataques os assaltantes assassinaram um outro sacerdote, um irmão do padre Bobo Pascal, que estava na altura na paróquia, Paulo. Ou seja, a alegria da comunidade cristã perante a notícia da libertação deste sacerdote durou muito pouco tempo, porque apenas algumas horas mais tarde, já no domingo, dia 18, mais de 160 fiéis foram raptados. É verdade, Paulo. E isto também mostra bem este clima de enorme insegurança, instabilidade e medo que se vive junto da comunidade cristã na Nigéria. Portanto, esta sucessão de casos, especialmente nesta região norte do país, põe de facto à prova quase diariamente, podemos dizer, a coragem dos fiéis, porque ninguém pode garantir que ao sair de casa, para ir, por exemplo, até à missa, para ir celebrar missa, não vai ser atacado, não vai ser raptado ou não vai ser até morto. Portanto, e é assim todos os dias na Nigéria desde há muitos anos, Paulo. Obrigado, Catarina. De facto, são palavras poderosas que são também um alerta para a importância daquilo que vamos escutar agora, que é a denúncia do bispo de Sokoto, Dom Mathieu Kuka, para o rio de sangue em que a Nigéria está transformada. Um rio de sangue de vítimas de intolerância religiosa. They started off destroying churches, targeting Christian religious leaders across the northern Nigeria. And somehow they gained strength and subsequently, perhaps as their interests began to become different,
they started attacking Muslims who didn't think the way they thought. Today, we now have a sea of blood across, excuse me, most parts of northern Nigeria. Christians, Muslims, the killings are indiscriminate, even at the slightest provocation or even no provocation at all. But the important thing is that Nigeria needs to reverse this ugly trend. I think in the last 2 or so years, since the coming of this administration, we have noticed some little bit of changes, especially in the areas of the kidnappings, the attacks on many communities. And the president himself has also physically shown more empathy than the previous administration, because he physically went to Benue, for example, after the killings in June. So finally, it is to say that we thank Aid to Church in Need and many organizations that are overtly concerned about the problems of the persecution of Christians in Nigeria. But we believe that we need to improve the quality of our own internal devices as Christian leaders, as leaders of Islam, to come together to confront this common enemy that has become a serious threat to peace and security across the entire country. Foi o Bispo de Sokoto a falar da violência interminável contra os cristãos da Nigéria. Retomando este tema e avançando já para o número da semana e citando, aliás, um documento da Conferência Episcopal deste país da África, posso dizer que houve mais de 200, e este é o número da semana, houve mais de 200 padres que foram raptados na Nigéria desde 2015. É verdade, Paulo. Mais exatamente foram 212 sacerdotes que foram raptados então na Nigéria desde 2015. E este número, Paulo, mostra com clareza o que é que a Igreja Católica tem sofrido ao longo dos anos na Nigéria. Portanto, isto é tal ponto, Paulo, que eu acho que nós podemos dizer mesmo que há uma epidemia de sequestros. Sim. Isto porque, para além do sequestro de padres, há também a considerar, como nós aqui falamos tantas vezes aqui no nosso programa, Paulo, de casos, e são também muitos, não é? De raptos de seminaristas, de estudantes, como por exemplo o caso que nós falámos aqui recentemente da Escola Católica de Papiri. Exatamente. Estamos também a falar então em 212 padres raptados ao longo dos últimos 10 anos na Nigéria, dados da própria Conferência Episcopal. Sabe-se, entretanto, algo mais sobre o que lhes aconteceu a estes 212 padres? Sim, Paulo. Portanto, de acordo com este documento dos bispos e que foi enviado também para a Fundação AIS, podemos dizer o que é que aconteceu a alguns deles. Portanto, segundo este relatório, destes 212 padres que foram raptados, sabe-se que há 183 que foram libertados ou que escaparam, 12 que foram assassinados e 3 que morreram mais tarde devido ao resultado de todos os traumas e todos os problemas, ferimentos que sofreram durante o seu cativeiro. Atualmente, há pelo menos 3 padres, Paulo, que ainda estão em cativeiro, que estão sequestrados. Isso é um dado muito importante. Há ainda 3 padres que se encontram em cativeiro. Sim, Paulo, e o relatório diz também que pelo menos 6 sacerdotes foram raptados mais do que uma vez, o que também significa e que mostra também a vulnerabilidade persistente em que se encontra o clero católico neste país, Paulo. Sem dúvida alguma. Obrigado, Catarina. Bom, chamo agora então a sua atenção para a Kinga Shilstad. Ela é responsável de projetos da Fundação AIS e tem sob a sua alçada em todos os países, precisamente a Nigéria. De uma forma breve, ela vai nos fazer também um retrato da situação neste país de África, onde os cristãos, como temos visto, vivem dias de terror, especialmente quando se deu, isto em 2009, o início das operações do Boko Haram, um grupo jihadista responsável, entretanto, por milhares de mortos e milhões de deslocados. Le Nigeria est un pays d'une diversité culturelle incroyable, mais depuis 2009, il est marqué par des attaques violentes. Boko Haram, les Fulani, un groupe de nomades musulmans radicalisés, et des enlèvements par des bandits. Et dans le nord, les chrétiens continuent d'être persécutés en raison de leur foi. L'Église y fait un travail incroyable et mise, entre autres, sur le point suivant: le dialogue interreligieux, pour briser la spirale de la violence. Pour cela, il faut des formations spécifiques et des séminaires. D'autres nous demandent très concrètement de protéger les prêtres et les religieuses par des systèmes d'alarme ou des clôtures de protection. Mais tous veulent renforcer la présence de l'Église afin que les prêtres et les religieux parviennent là où la souffrance est la plus grande. Ce sont eux qui sèchent les larmes, pas les hommes politiques.
L'assistance aux victimes est également primordiale. La guérison de traumatismes, par exemple, nécessite aussi une formation spéciale. Et pour finir, l'Église du Nigeria demande nos prières pour la paix, la guérison et le pardon. Cela implique de penser aux nombreux martyrs qui ont perdu la vie ces dernières années en raison de leur foi en Christ. Nous avons déjà promis de les aider. Pouvons-nous compter sur vous? Un grand merci d'avance. Depois de termos falado sobre a Nigéria e já na reta final do programa de hoje, vamos agora até ao Quénia. Quando chegou a Olusegun, Gerard d'Assis já era diácono. Tinha acabado a sua formação como seminarista há muito pouco tempo. Já vamos conhecer em pormenor o que lhe aconteceu. Mas antes disso eu quero lembrar, com esta história, que já vamos conhecer, que a Fundação AIS está a promover, neste momento, uma campanha junto dos portugueses para lembrar que a formação de seminaristas está nas nossas mãos. É um dever, eu até diria, Catarina, é uma necessidade. Sim, Paulo, é um dever e é também uma necessidade. Isto porque a formação dos seminaristas é de facto um garante de que a Igreja vai continuar no tempo e que vai ter muitos e bons padres, claro, que estejam disponíveis para servir o povo, para servir o povo de Deus, claro. Podemos mesmo dizer que a formação de seminaristas é, eu diria, um dos aspectos mais importantes da missão do trabalho da Fundação AIS. Sim, Paulo, sem dúvida, como, por exemplo, a subsistência também dos padres, das religiosas. Portanto, a Fundação AIS, de facto, assumiu este compromisso de ajudar na formação de seminaristas, que é como que uma trave mestra da nossa missão, do nosso trabalho diário, e por isso é com orgulho, é com imenso orgulho, Paulo, que podemos dizer que 1 em cada 11 seminaristas no mundo são apoiados pela Fundação AIS, Paulo. 1 em cada 11, é de facto um número extraordinário. Bom, e um destes seminaristas foi Gerard d'Assis. Quando terminou a sua formação, ele foi ordenado diácono e mandaram-no para o Quénia, para a região de Olusegun. Quando chegou, ele teve de escrever num papel o nome de uma pessoa, o nome da pessoa que seria contactada caso ele morresse. É que esta região é muito pobre e por ali há muita violência, muitos assassinatos, há problemas tribais e também há fome. E, acima de tudo, há falta de água. A seca é imensa, os terrenos estão gretados, as temperaturas quase que chegam aos 50 graus no verão, e foi para aí, para esta região, que Gerard d'Assis, o antigo seminarista, apoiado pela Fundação AIS, foi enviado. Na altura já era diácono, agora já é padre e conta-nos a sua história. When I came as a deacon at the bus station, there is a paper you write. In case you die, who to call? There was a lot of killings here, tribal crisis. Lack of food was the greatest challenge that time, because it was very dry. The temperature can rise up to 45, up to 46, 48 sometimes. That time I said, wow, this is a sign of hell on earth. Raia ngorte kanda ani urmuri abakedo wa kanda ya unani abakedo wa yudukulu ya unani abakedo wa bitari ya unani meyo ngagi baye yene yo abakedo wa ngire ngudang patuneke kanda tarawani kogini watere are kanda irigitia akiya raitia aitwa erayo irigitia kanda akiya raitwa sodia ni kogini dongo torikia ko pana raia. I've been impressed by their faith. They shape me also in my faith as Christian. Beautiful moment with them is a celebration of the Holy Eucharist. Because for me, it's this moment that God make His presence among us. Come to be with them. When they see you praise, they are happy. You come, they say, at least Father has come. He has blessed our village, has blessed our land. We have to be God's presence to the people, to give them hope, to accept this condition, to live with hope that by God's grace, things will change in the future. But also looking for means that will help them. Looking for means that will promote their dignity
and their well-being. This is what it means for me being here, being God's presence, sign of hope to them. Foi o padre Gerardo a contar-nos a sua história, a história da sua missão no Quénia. Ajudar este sacerdote, todos os sacerdotes do mundo, faz parte da missão da Fundação AIS. Uma missão que só é possível graças à sua solidariedade. Muito obrigado por isso. Mesmo a terminar o programa de hoje, uma nota final apenas para lembrar que no próximo domingo, dia 1 de fevereiro, a Fundação AIS lança uma vez mais um grande apelo a nível internacional e a iniciativa que é 24 horas de oração pela paz em Myanmar. Nesta data, que marca então o 5º aniversário do início de um conflito cada vez mais violento neste país, Myanmar, a AIS convida as pessoas de todo o mundo a unirem-se em oração como sinal de solidariedade para com a Igreja local e todos aqueles que continuam a sofrer, como nos vai dizer já de seguida a Regina Lynch, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. Dear friends, we at AIDS a Church in Need are deeply moved by the situation in Myanmar. So this day is an opportunity for everyone, regardless of their place of origin, to unite in a collective prayer for peace and reconciliation. During this day of prayer, we want to remember the victims and deceased in the conflict, asking for comfort for their families and eternal peace for those who have departed this life. Our brothers and sisters experience bombings, hunger, lack of electricity and other basic means. And priests and religious often have to travel for days to reach the more distant parishes, finding themselves in dangerous situations. But in spite of everything, they continue to carry out their work. They thank you and they ask, please pray for us, pray for our safety, pray for our families, pray for our people. And so that's what we want to do together with you. I thank you. E agora sim, com este desafio para lembrar Myanmar nas suas orações neste domingo, dia 1 de fevereiro, a que acrescento também Moçambique, que está a enfrentar uma situação crítica causada pelas graves inundações, tema que iremos abordar no próximo programa. Chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, diretora da AIS em Portugal, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aido, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.